uma brasileira de 34 anos que trabalhava em um hospital particular de Beverly Hills. E o que aconteceu naquela noite nunca foi contado, até agora. Essa é a história de como um encontro impossível, uma conversa de madrugada e uma decisão corajosa quase mudaram a história da música para sempre. Sofia não tinha nada de especial. Pelo menos era o que ela pensava. Filha de imigrantes brasileiros, criada em um bairro simples de São Paulo, ela havia se mudado para os Estados Unidos aos 23 anos. Com um sonho: trabalhar em um grande hospital americano. Levou anos, validar diploma, aprender inglês fluente, trabalhar em empregos ruins para pagar as contas. Mas ela conseguiu. Aos 34 anos, Sofia era enfermeira em um dos hospitais mais exclusivos de Los Angeles. O tipo de lugar onde celebridades faziam check-in discretamente, onde príncipes árabes tratavam gripes, onde bilionários faziam cirurgias plásticas em segredo. E Sofia era invisível. Como toda boa enfermeira de alto padrão deveria ser, eficiente, silenciosa, discreta. Ela havia visto de tudo. Atores famosos internados por overdose, cantores em colapso nervoso, atletas destruídos por lesões, mas nunca imaginou que veria ele. Michael Jackson. Era 24 de junho de 2009, por volta das 23 horas. Sofia estava terminando seu turno quando recebeu uma ligação urgente da supervisora. Sofia, preciso que você vá para a ala privada. Temos um paciente VIP chegando. Nível máximo de confidencialidade. Quem é? Não posso dizer pelo telefone, mas você vai precisar assinar um termo de sigilo. Sofia subiu para o 5º andar, a ala privada, onde os quartos pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Havia seguranças nos corredores, homens de preto, sérios, alertas. Ela entrou no quarto 512 e o viu, sentado na beira da cama, magro, pálido, usando um moletom com capuz, óculos escuros e uma máscara cirúrgica. Mas ela reconheceu. Era impossível não reconhecer. Michael Jackson. Sofia ficou paralisada por alguns segundos. Mas então a enfermeira nela assumiu o controle. Ela se aproximou, profissional, serena. Boa noite, Sr. Jackson. Meu nome é Sofia. Vou cuidar do senhor essa noite. Michael levantou os olhos. Havia algo neles, cansaço, tristeza profunda, como se ele não dormisse há semanas. Obrigado, ele disse, com aquela voz suave que o mundo inteiro conhecia. O médico particular dele estava ao lado, Dr. Conrad Murray, um homem alto de fala rápida que parecia nervoso. Ele está com insônia severa, precisa de algo para dormir. Sofia checou os sinais vitais de Michael. Pressão baixa. Batimentos irregulares, temperatura corporal abaixo do normal. Ele estava exausto, completamente esgotado. Há quanto tempo o senhor não dorme direito? Sofia perguntou gentilmente. Michael hesitou. Dias, talvez semanas. Eu não lembro mais. E por que não está conseguindo dormir? Ele olhou para o médico, depois para os seguranças, e então sussurrou. Medo. Sofia franziu a testa. Medo de quê? Michael tirou os óculos escuros e Sofia viu seus olhos pela primeira vez, fundos, vermelhos, desesperados. De não conseguir, de decepcionar todo mundo, de desaparecer. Dr. Murray interrompeu. Ele está sob muito estresse por causa dos shows. 50 apresentações em Londres. Começa em julho. Sofia conhecia a turnê. This is it. Todo mundo falava sobre isso. O grande retorno de Michael Jackson, mas olhando para o homem à sua frente, ela não via um rei prestes a retornar. Ela via alguém à beira do colapso. Senhor Jackson, com todo respeito, o senhor está em condições de fazer 50 shows? Dr. Murray lançou um olhar cortante para ela, um olhar que dizia, não é da sua conta. Mas Michael respondeu, não, mas eu não tenho escolha. Por quê? Porque eu devo milhões de dólares. Se eu cancelar, vou perder tudo. E eu já não tenho mais nada. A voz dele quebrou na última palavra.
Sofia sentiu algo apertar no peito. Ela tinha lido as notícias, os processos, as dívidas, a Neverland perdida, a imagem destruída. O homem que um dia foi o artista mais rico do mundo, agora estava quebrado, pressionado, desesperado. O que o senhor precisa não é remédio para dormir, Sofia disse calmamente. O que o senhor precisa é parar. Dr. Murray se levantou irritado. Enfermeira, você não foi chamada aqui para dar conselhos. Foi chamada para cuidar dele. Mas Michael ergueu a mão, pedindo silêncio. Deixe ela falar. Dr. Murray saiu do quarto, resmungando algo sobre profissionais que não sabem o lugar deles. Os seguranças ficaram do lado de fora. E pela primeira vez, Sofia e Michael ficaram sozinhos. Ela puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da cama. Senhor Jackson, me chame de Michael. Michael, eu não sou médica, não sou terapeuta, mas eu sou enfermeira há 10 anos e eu já vi muita gente no limite. E o senhor está além do limite. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Então por que não para? Porque todo mundo está contando comigo. Meus filhos, minha família, meus fãs, as pessoas que compraram ingressos. Eu não posso desapontar todo mundo de novo. Sofia respirou fundo. E se desapontar a si mesmo for o preço, vale a pena? Michael ficou em silêncio. Sofia continuou. Eu cresci no Brasil. Minha mãe adorava o senhor. Tinha todos os discos. Me fazia assistir os shows na TV. E sabe o que ela sempre dizia? Olha, Sofia, aquele homem tem magia. Michael sorriu levemente. Magia. Mas magia não existe sem vida. E o senhor está se matando. As palavras saíram duras, mas verdadeiras. Michael encarou Sofia. Você não entende. Eu preciso fazer isso. Eu preciso provar que ainda sou o Michael Jackson, que eu ainda tenho valor. O senhor sempre teve valor, mas não porque dançava ou cantava, mas porque era humano, porque criou beleza, porque tocou corações. E isso ninguém pode tirar de você, nem as dívidas, nem os processos, nem os tabloides. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Michael. Mas e se eu não fizer esses shows? Quem eu serei? Sofia pegou a mão dele, delicada, calejada, tremendo. Você será um pai, um filho, um homem que escolheu viver. E isso é mais importante que qualquer palco. Michael ficou em silêncio por longos minutos. Então, com a voz rouca, ele perguntou: e se eu cancelar? O que eu faço? O senhor descansa. Se trata. Passa tempo com seus filhos. E quando estiver pronto, realmente pronto, você volta. Do seu jeito, no seu tempo. Mas as dívidas se resolvem. Sempre se resolvem. Mas a vida não tem segunda chance. Michael soltou um riso fraco, irônico. Você está me pedindo para desistir da maior turnê da minha vida. Estou pedindo para você escolher a vida. Ele olhou para a janela, para as luzes de Los Angeles brilhando lá fora. E então, ele assentiu. Você tem razão. Naquela madrugada, Michael Jackson tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Ele ligou para os produtores, cancelou a turnê, enfrentou os processos, as críticas, a fúria dos empresários. Mas ele escolheu viver. Dr. Murray foi dispensado. Michael entrou em uma clínica de reabilitação voluntária. Tratou a insônia, a ansiedade, a depressão. E pela primeira vez em anos, ele dormiu. Realmente dormiu. 6 meses depois, Michael estava diferente. Mais forte, mais saudável, mais presente. Ele passou a viver discretamente, focado nos filhos, em pequenos projetos musicais, sem a pressão, sem os holofotes destruidores. E em 2011 ele voltou aos palcos, mas não com 50 shows, com 5, especiais, íntimos, emocionantes, e ele estava vivo para ver. Anos depois, Sofia recebeu uma carta. Dentro, um ingresso VIP para o último show de Michael Jackson. E um bilhete. Sofia, você me salvou. Não com remédios, não com medicina, mas com verdade. Obrigado por me lembrar que eu era humano antes de ser um ícone. Com amor e gratidão,
Michael. Sofia foi ao show, e quando Michael subiu ao palco, ele olhou diretamente para ela, sorriu e apontou, como quem diz: eu estou aqui, graças a você. Essa história é ficção, mas representa algo real, o preço da fama, a pressão impossível, o sistema que consome artistas. Michael Jackson morreu em 2009, sozinho, exausto, sob pressão. Mas e se alguém tivesse parado, tivesse olhado para ele como humano, tivesse dado a ele a permissão para desistir? Talvez, apenas talvez, essa história poderia ter sido real. Se essa história te tocou, compartilhe. Porque em algum lugar, agora mesmo, há um artista no limite. Um ser humano sendo consumido pela própria fama. Alguém que precisa ouvir: você tem permissão para parar. Você tem valor além do palco. Você merece viver. E às vezes, a maior coragem não é continuar, é saber quando parar.